Hoje lerei artigos da Constituição que tratam dos princípios gerais do Sistema Tributário Nacional, atualizados conforme a reforma tributária. Assista até o fim. Este vídeo vai te ajudar muito. O conhecimento destes artigos é importante e faz a diferença no exercício profissional, em provas e concursos. Este vídeo faz parte de uma série de leituras dos principais artigos da Constituição Federal. Meu objetivo principal é manter o meu conhecimento jurídico atualizado. Estar atualizado é um imenso desafio, mas considero igualmente um dever do estudioso do direito. Assim, a excelência profissional e o sucesso em exames e outros processos seletivos será consequência. Não quero com isso dizer ser fácil. Tenho consciência dos desafios inerentes. Por isso mesmo, compartilho este momento como uma forma de registro e incentivo e estímulo. Eu, por exemplo, faço essa leitura hoje, dia 23 de janeiro de 2026, na madrugada, pois já passa de meia-noite. E só neste momento, em razão do silêncio, que é mais propício para a leitura e esta gravação, e também porque cumpri minhas tarefas domésticas e acompanhei uma pessoa que se encontra doente, começo a fazer esse estudo. Farei aqui uma leitura ativa. Enfatizarei palavras e termos estratégicos, porque isso potencializará a fixação do conhecimento. Sei que, como eu, você também tem muitos desafios, mas pegue a sua legislação, seu vade-mecum, sua Constituição e fique comigo. Vamos? E inscreva-se, curta, comente e compartilhe com quem também precisa de um incentivo e está na mesma jornada que nós. Muito obrigada. Vamos começar. Do Sistema Tributário Nacional. Dos princípios gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º, impostos. Inciso 2º, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Princípios tributários constitucionais. Isso aqui cai muito. Parágrafo 3º. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Considero que defesa do meio ambiente é um princípio contraintuitivo, né? Num primeiro olhar, numa prova, se você não ler isso aqui, não tiver lido pelo menos uma vez, você não vai considerar esta como certa, esta opção defesa do meio ambiente,
mas eis aqui um princípio tributário constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Prossigamos. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos, também incluído pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. A partir daqui, quando aparecer artigos incluídos pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, tratada como reforma tributária, eu farei a menção rapidamente e vocês observarão que o artigo, o texto, estará em vermelho. Bora? Artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso 1º, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A linha C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º. Artigo 146, inciso 3º. A linha D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, e das contribuições previstas nos artigos 195, inciso 1 e inciso 4º e parágrafo 2º. Digo, parágrafo 12, e da contribuição a que se refere o artigo 239, também acrescido pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3º, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, inciso 1º, será opcional para o contribuinte, inciso 2º, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, inciso 3º, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4º, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156, a linha A, e 195, inciso 5º, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas
não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3º. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção, inciso 1º, não será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, pelo contribuinte optante pelo regime único e, inciso 2º, será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º, de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União. Por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais. E, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2º, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3º, e 150, inciso 1º e 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial,
é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Artigo 149, parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, inciso 1º, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2º, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3º, poderão ter alíquotas, a linha A, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Vamos. Artigo 149. A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, incisos 1º e 3º. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado disposto no artigo 150, incisos 1º e 3º. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149-B. Os tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, observarão as mesmas regras em relação a, inciso 1º, fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. Inciso 2º, imunidades. Inciso 3º, regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação. Inciso 4º, regras de não cumulatividade e de creditamento. Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6º, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, parágrafo 7º. Artigo 149-C.
o produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195, inciso 5º, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes, e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Parágrafo 1º. As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, nos termos de lei complementar. Parágrafo 2º. Lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150, inciso 6º, alínea A, será implementado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Limitações ao poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 2º, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção, em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3º, cobrar tributos. Alínea A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Alínea B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei, que os instituiu ou aumentou. Alínea C, antes de decorridos 90 dias, da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre a linha A, patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. A linha B, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. A linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A linha E, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3º, a linha B, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1º, 153, inciso 1º, inciso 2º, inciso 4º e 5º, e artigo 154, inciso 2º, e a vedação do inciso 3º, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1º, 153, incisos 1º, 2º, 3º e 5º, e artigo 154, inciso 2º, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3º e 156, inciso 1º. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Artigo 150, parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º, a linha A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6º, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo
de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 150, parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º, alínea A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir o sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Concluímos esta parte da leitura sobre os princípios tributários na Constituição. Se você gostou dessa leitura, acompanhe a minha jornada. Vem aí a minha maratona Legislação na Veia. E também vem aí o raio-x da banca FGV, uma banca que está sendo a banca de vários concursos. Então, se você quer saber quais são os principais artigos cobrados pela banca FGV, acompanhe este canal. Acompanhe, que vem coisas muito interessantes. E se você também precisa de um estímulo nessa sua jornada de domínio sobre a legislação, acompanhe a minha maratona Legislação na Veia. Eu vou percorrer todo o meu vade-mecum e você pode fazer o mesmo também. Até!